Olá, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica online. É um prazer tê-los aqui novamente. Antes de iniciarmos, eu quero desejar a todos os pais, feliz Dia dos Pais, que Deus possa lhe abençoar com sabedoria e maturidade para o privilégio de criar filhos. Deus abençoe sua vida. Muitas felicidades para você. Espero que você desfrute de dias felizes na companhia de sua família. Depois disso, podemos começar a nossa aula. Chegamos à aula de número 7, a coerência entre a vida interior e a prática externa. Esse é o título da aula de hoje. Vamos tentar recapitular alguns aspectos importantes do que nós vimos na última aula. Na última aula, vimos Jesus falar sobre uma justiça que os seus discípulos devem praticar, que deve superar as justiças dos mestres da lei e dos fariseus. Como eu expliquei a vocês, isso não tem a ver com a quantidade, mas com a qualidade de devoção, com a motivação correta. Então não basta apenas seguir a lei, é preciso fazer isso com a motivação correta. Aqui no capítulo 6, Jesus vai exatamente ilustrar isso que ele tem nos ensinado, que é necessário uma motivação correta para poder seguir a lei e praticar uma verdadeira devoção. O intuito de Jesus é mostrar que os discípulos não devem praticar a sua devoção com vistas a impressionar as pessoas. Não é para chamar a atenção às pessoas a si que vocês praticam a sua devoção. Vocês devem praticar a sua devoção somente para Deus. E para dizer sobre isso, Jesus nos dá 3 exemplos. Eu coloquei esse desenho, que eu acho que ele expressa bem o que Jesus vai fazer, porque nesses 3 exemplos, Jesus mostra a maneira errada e a maneira certa. E os 3 exemplos são, primeiro, a ação de dar esmola, versículo 2 a 4. Segundo, a ação de orar. E terceiro, a ação de jejuar. Nesses 3 exemplos, Jesus começa mostrando, não seja como os hipócritas. E aí Jesus mostra a maneira errada. E logo em seguida ele apresenta a maneira certa. Mas quando vocês fizerem, façam assim. É muito importante observar essa estrutura, porque nesses 3 exemplos, Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos para eles não serem hipócritas. Essa palavra aqui ela é muito interessante, porque a palavra hipócritas ela era utilizada originalmente para designar aquelas pessoas que atuavam no teatro, né? Os atores do teatro, se tinha essa expressão de hipócrita. O sentido, portanto, que Jesus está utilizando para os seus discípulos é que quando eles estiverem praticando devoção, eles não devem praticar a sua devoção contracenando com o público, ou para um espetáculo, ou para as pessoas os aplaudirem, ou para as pessoas verem o que eles estão fazendo. Muito pelo contrário, quando eles praticarem a sua devoção, eles têm que ter a consciência que estão fazendo para Deus. Por isso que Jesus começa essa sessão dizendo, tenham cuidado. Tenham cuidado com o quê? Não pratiquem suas boas ações em público. É o hipócrita. Para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está nos céus. Esse é um ponto importante, porque Jesus começa falando sobre como eles podem se tornar artistas da devoção, e a recompensa da devoção deles vai ser o aplauso, vai ser o espetáculo. Mas aquilo que eles esperam alcançar na devoção, eles não vão, porque Deus não dará nada a eles, além da glória que eles estão recebendo, pelos elogios que as pessoas estão lhes dando. Então, o ponto de Jesus aqui é que o discípulo jamais deve praticar publicamente os seus atos de devoção com o intuito de chamar a atenção das pessoas. E veja, Jesus não está falando contra a prática de justiça, a prática de devoção pública, como se dissesse, olha, não pratique boas obras em público. Não é esse o ponto de Jesus. O ponto de Jesus é que essa devoção tem que ser praticada para Deus e não para o espetáculo das pessoas. Deixa eu repetir. A sua devoção tem que ser praticada para Deus
e não para o espetáculo das pessoas. A sua devoção deve ser feita para glorificar ao Senhor. Então a justiça, a devoção, são práticas que o discípulo faz para a glória de Deus e não para chamar atenção a si, que é o hipócrita, né? Esse artista que tenta chamar atenção para aquilo que ele está fazendo. E Jesus usa então de forma muito contundente isso para dizer ao discípulo que não há outra recompensa. É importante observar isso. Mas eu não estava orando para ser ouvido, eu não estava jejuando para me santificar, eu não estava ajudando para ser ajudado, e eu não vou receber nada em troca. Não, você já recebeu, porque você foi hipócrita, você fez publicamente para as pessoas verem, quando elas te aplaudiram, você já recebeu a recompensa daquilo que você praticou. Olha que interessante, o Craig Kinner comenta sobre isso. Jesus está dizendo que aqueles que dão para a aprovação dos outros, e oram e jejuam para as pessoas ao invés de Deus, já têm o que eles queriam, a aprovação dos outros. Eles não serão recompensados pelas ações novamente no dia do julgamento. Por mais religiosos que pareçam ser, eles viveram para aprovação humana e não para Deus. Isso é pesado e esse é o ponto de Jesus. Vocês se perderam em seguir a lei e na devoção que vocês deveriam ao Senhor, exatamente porque o que faz vocês praticarem é a hipocrisia, é o espetáculo, é o aplauso das pessoas. E a recompensa disso vocês já estão recebendo. Não há uma aprovação por parte do Senhor por aquilo que vocês estão fazendo. E aí Jesus cita esses 3 exemplos, né? O ato de jejuar, o ato de orar e o ato de dar esmolas. Nessa aula de hoje, eu quero examinar com vocês estes 2 exemplos de Jesus, o ato de dar esmola e o ato de jejuar. Na próxima aula, nós focaremos só no ato de orar, porque Jesus acrescenta mais informações sobre a oração. Então, hoje nós ficamos na esmola e no ato de jejuar. Próxima aula, a gente volta aqui e segue com a mesma lógica, percebendo como Jesus indica que a oração também não deve se fazer para alcançar os aplausos da pessoa ou para o espetáculo, mas para Deus. Vamos então ao primeiro exemplo? Observe como Jesus começa apresentando hipócritas, ou o lado negativo do que eles fazem. No caso de dar esmola. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Então Jesus vai aqui condenar exatamente aqueles que tocam trombeta quando estão dando esmolas. E veja, o tocar trombeta aqui é chamar atenção para si. É como se eu fosse ajudar alguém, tirasse uma foto da pessoa e publicasse nas redes sociais para que todos soubessem o que eu estou fazendo. Então Jesus está falando contra as pessoas que ajudam com vista a chamar a atenção de outros, para que outros observem. E Jesus usa até um exagero para falar sobre isso. Jesus diz, quando você for ajudar, não deixe que a sua mão esquerda fique sabendo o que a sua mão direita está fazendo. E esse é um ponto importante, porque é impossível a minha mão direita não ver o que a minha mão esquerda está fazendo, porque elas são do mesmo corpo. Eu não tenho como tirar a minha mão e esconder a minha mão. Então Jesus utiliza mais um exagero, que tem sido muito comum aqui no nosso estudo, mais um exagero para dar essa ênfase a essas pessoas. O ponto que Jesus quer chamar a atenção a eles é que a sua contribuição tem que ser privada. Deus é quem está vendo o que você está fazendo. E não as pessoas é quem precisam ficar sabendo do que você está fazendo. E aí, Jesus vai dar a resposta sobre essa prática errada. Tá, mas então se eu não devo fazer para chamar a atenção, então eu devo deixar de dar esmola? Eu devo parar de fazê-lo? E a resposta de Jesus a isso é claro que não. Como se deve fazer então o ato de dar esmola? Deixa eu repetir o versículo 3 e acrescentar a isso o versículo 4. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo.
deem sua ajuda em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Qual que é a diferença entre o certo e o errado? A diferença entre o certo e o errado é que o errado é feito para buscar a aprovação dos homens. Eu faço para as pessoas verem, eu faço para as pessoas aplaudirem. Esse é o errado. O certo é feito para que Deus veja em segredo. Deus veja em segredo. Aquilo que só Deus pode ver. Ninguém mais o está vendo. Então esse é o primeiro exemplo de Jesus. A devoção de vocês, elas têm que ser para Deus e não para o espetáculo. Mas aí Jesus coloca um segundo exemplo, que é o exemplo do jejum. E mais uma vez, ele começa mostrando a maneira errada. Veja comigo o versículo 16. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam. Preste atenção. Eles se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Então veja que fica muito claro para a gente que há uma fórmula como Jesus constrói essa parte do sermão. Se nós pensarmos na prática do jejum, o Antigo Testamento já estabelece o jejum como uma prática muito comum. É normal encontrar pessoas jejuando, isso é uma coisa frequente entre os judeus. É tão frequente que o fariseu, por exemplo, ele jejua 2 vezes por semana. Muito provavelmente na segunda e na quinta o fariseu está em jejum. Porém, esses jejuns voluntários, eles acabaram se tornando uma oportunidade para proporcionar um certo tipo de exibicionismo religioso. Porque veja, se uma pessoa comum às vezes jejuasse 1 vez por mês ou 1 vez por semana, você consegue imaginar o que é dizer para as outras, olha, eu estou jejuando 3 vezes por semana? Ou eu jejuo 365 dias? É claro que você está tentando chamar a atenção para o seu esforço, para o seu mérito, para a sua capacidade, de maneira que as pessoas possam dizer, nossa, que dedicado, que coisa honrosa, que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida. E aí Jesus está dizendo, olha, quando alguém te elogiar por isso, essa é a sua recompensa do seu jejum. Porque isso não agrada a Deus. Isso se tornou tão comum entre aquelas pessoas, veja, é importante observar isso. O texto diz que eles se esforçavam para parecer tristes e desarrumados. O ponto aqui é que essas pessoas deixavam o rosto desfigurado com intenção. Alguns até beiravam o exagero de jogar brasas cinzas sobre a sua cabeça, né? Como um ato de profundo arrependimento. Então, além de não arrumar o rosto e deixar o rosto transfigurado, ainda jogava um pouco de cinza sobre a cabeça para expressar extremo arrependimento, e alguém olharia aquilo e dizia, nossa, que devoção extraordinária, que homem piedoso, que mulher piedosa. Aí Jesus diz, isso aí merece aplauso, porque isso é um espetáculo. Mas isso não está agradando a Deus. Qual que é a solução? Deve parar de praticar o jejum? É não jejuar? Mais uma vez, Jesus indica que não. O correto é a motivação certa. E Jesus indica isso para a gente no versículo de número 17 e 18. Mas quando jejuarem, penteie o cabelo, lave o rosto. Desse modo, ninguém notará que está jejuando, exceto seu pai, que sabe o que você está fazendo em segredo. E seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Não é deixando de jejuar que se resolve o problema do jejum. A solução para a esmola, a solução para a oração e a solução para o jejum é fazer com a motivação correta. É fazer para Deus e não para o espetáculo. E não para que as pessoas te vejam, e não para que elas te elogiem. Lembre-se dessas palavras que eu estou lhe dizendo. Quando você fala sobre sua devoção para alguém e alguém lhe elogia, essa é a recompensa da sua devoção. Deus não o recompensará mais por nada, porque a glória que você recebeu já é a recompensa. E Jesus está dizendo que a maneira correta é fazer para Deus. Não é para Ele que estou fazendo, não é dele que estou esperando uma recompensa. Portanto, faça para Deus. Eu queria fazer aqui 2 aplicações para encerrar a aula de hoje. Primeira aplicação. A verdadeira devoção não visa
o espetáculo. Nós não devemos pensar em qualquer tipo de prática religiosa para chamar atenção a nós. Não é esse o intuito. A oração, o jejum, a esmola, elas não têm que ser praticadas por nós para chamar atenção para como somos bons, como somos diferentes. Isso se tornou um problema tão comum que as pessoas fazem, às vezes sem intenção, mas fazem. A pessoa manda mensagem para você no celular 3 horas da manhã. Estou orando por você. Ou então uma selfie cantando música e dizendo estou adorando no culto. E o tempo inteiro nós estamos tentando chamar a atenção para o espetáculo daquilo que é nossa devoção. Bom, a devoção verdadeira, ela não é feita para as pessoas verem. E você não precisa se preocupar com isso. Ah, mas se eu não orar, se eu não dizer que eu orei à noite, as pessoas vão achar que eu não oro. Mas você não ora para as pessoas. Se eu não disser que estou jejuando, as pessoas acham que eu não jejuo. Você não jejua para elas. Você não está fazendo para Deus? Então você não precisa chamar a atenção para si. E esse é um ponto que cada um de nós tem que refletir assim, de forma muito honesta e sincera. Por que eu preciso chamar a atenção para mim? Porque veja, eu às vezes jejuei, ou orei, ou dei esmola, isso me custou um tempo, isso me custou um sacrifício, isso me custou um esforço. E não vai ter com resultado nenhum, nem Deus vai receber o que estou fazendo. Então, se não tem propósito, por que eu vou fazer? É isso que tem que vir à sua cabeça. Quando você faz para chamar a atenção para si, o elogio que as pessoas lhe dão já é a sua recompensa. Então não vale a pena. Porque eu não estou jejuando, orando ou dando esmola para receber elogio de ninguém. Eu estou fazendo para Deus. Fuja da devoção hipócrita ou fuja da devoção do espetáculo, que é feita para chamar a atenção. Tudo bem? Segunda aplicação que eu faço. A verdadeira devoção não deve ser praticada com uma motivação errada. Às vezes você pode dizer assim, olha, eu digo às pessoas que eu estou jejuando para ver se elas jejuam também. Eu digo às pessoas que estou orando para ver se elas estão orando também. Então eu não faço para chamar a atenção, eu faço para motivar. Legal? Não, não é legal. Porque a motivação para alguém orar, jejuar ou dar esmola não é porque você faz. Eu não devo orar porque você ora. Eu não devo jejuar porque você jejua. E veja como Jesus chama a atenção disso. Eu não coloquei a oração porque nós vamos falar dela na semana que vem. Mas veja como Jesus chama a atenção para isso. A motivação não deve ser errada. Você não deve orar, jejuar e dar esmola com a motivação errada. Jesus disse assim, e eu fiz questão de dar um destaque. Deem sua ajuda em segredo e seu pai que observa em segredo. Sobre o jejum, ninguém notará que está jejuando, exceto seu pai que sabe o que vocês fazem em segredo. Esse é o problema, e aqui eu volto à aplicação. A verdadeira devoção não deve ser praticada com a motivação errada. Você não deve fazer para que as outras pessoas façam. Você deve fazer porque você faz para Deus. A motivação correta é essa. É para a glória do Senhor. É para ser santo como o Senhor é santo. A motivação está aí. Jesus já nos ensinou sobre isso. Portanto, não tem justificativa uma devoção do espetáculo. Não tem motivação apropriada. E Jesus está exemplificando de maneira bem comum como nós podemos nos afastar da lei do Senhor. Com questões que são costumeiras. É costumeiro ajudar alguém, é costumeiro orar, é costumeiro jejuar. Mas a motivação, quando está errada, aquilo que é costumeiro perde o propósito. É para Deus que você está fazendo. Querido irmão, querida irmã, querido aluno, que você aprenda a motivação apropriada é para a glória de Deus. É para ser santo como Ele é santo. Não é para chamar atenção a si e nem para mostrar às pessoas o quanto você é diferente ou destacado. Faça para Deus e Deus te recompensará publicamente e Deus ouvirá o seu clamor. Se é para o Senhor, faça com essa consciência que o Senhor, para quem você está fazendo, Ele já está vendo o que você está fazendo. Que Deus em Cristo abençoe sua vida.
Semana que vem eu aguardo você aqui para continuarmos então com o nosso estudo sobre o Sermão da Montanha, tudo bem? Até a próxima semana.